Seja muito bem-vinda ao podcast da Psicóloga Sincera. Eu me chamo Tarsila, sou psicóloga, pesquisadora e agora também podcaster. Aqui a gente vai conversar sobre saúde mental, criatividade, resiliência, libertação da mulher. O intuito com essa conversa é que a gente possa desconstruir muitas das amarras dessa sociedade patriarcal. E eu quero, com isso, também me desconstruir, mesmo sabendo que esse é um trabalho para a vida toda. Então, bora começar? Hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, deusa, energia de gostosa. Eu acho que é uma ótima forma para descrever Luana. A Luana, e eu sempre faço uma apresentação afetiva das minhas convidadas. Então, eu vou contar rapidinho como é que eu conheci a Luana. Conheci a Luana no papel de palhaça, que é esse papel maravilhoso, né? Ela fez uma iniciação à palhaçaria feminina e eu fui lá participar e fiquei absolutamente encantada. Eu e a minha amiga Tati, a gente fez e a gente ficou, assim, muito maravilhada com aquilo. E a Luana também é psicóloga, vou pedir para ela contar um pouquinho o que ela está fazendo ultimamente, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acho divertida, que eu acho extremamente competente, que tem uma capacidade de falar de coisas complexas de uma forma acessível. Então, assim, eu trouxe a Luana aqui por isso e a gente vai conversar sobre violência psicológica. Mas antes de introduzir o tema, Luana, diga suas primeiras palavras, o que é que você está fazendo da vida, o que é que você está aprontando, conta aí pra gente. Sim, quero agradecer ao convite, estou super feliz de estar aqui, de ver você aqui nesse espaço, né, nesse lugar. E aí, quero me apresentar, dizer oi, minhas deusas maravilhosas que estão aqui desfrutando desse podcast maravilhoso com a Tarsila. Muito obrigada. Hoje eu sou psicóloga, né, trabalho na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e sou especialista em saúde da família. Então, e aí já trabalho há muitos anos com grupos de mulheres, com grupos de pessoas. Desde antes de eu me formar psicóloga, já tinha trabalhos com grupos, né? Mas depois de um tempo virou uma chavinha e eu entendi que eu precisava trabalhar com mulheres, que é o que faz mais sentido para mim. Então, estou nesse foco na clínica, esse é o meu foco na clínica e nos grupos de mulheres. Então, esses estudos de gênero fazem agora parte de quem eu sou, né? Assim, além de psicóloga, também sou mulher. E eu acho que isso já demarca o meu lugar no mundo, assim. Então, é por aí. E eu acho que além do que tu faz profissionalmente e de como tu proporciona esses momentos de encontro e de libertação mesmo de mulheres, a tua postura como mulher é importante, sabe? A tua forma como, né, uma mulher que traz essa questão da beleza, da sou gostosa sim. Eu lembrei da música da Anitta. Eu tenho vários problemas, mas nenhum deles é não ser gostosa. Sim, E sim, sim. aí, tipo assim, a gente pode se sentir gostosa, se posicionar como gostosa e também falar que gostosas também choram. Aham. E também falar desses lugares de opressão que a gente vive por ser mulher, né? De desconstruir até essa coisa da exigência da beleza feminina, ao mesmo tempo que a gente pode continuar sendo linda Sim, e maravilhosa, exatamente. arrumada e sensual, né? Então, assim, eu acho massa a forma como tu se coloca como mulher. E aí isso é para além da Luana profissional, que também é fantástica. Então, nós temos muito o que conversar hoje. Sim, sim. Eu convidei a Luana dizendo assim, Luana, vamos fazer um episódio comigo pra gente ficar falando mal de macho? Porque é muito Muito bom. divertido. Aí sempre tem que fazer o disclaimer, assim, o feminismo não quer acabar com os homens, tá? Eu falo mal de macho por hobby mesmo. Porque é bom. Porque Ai, meu é Deus. divertido. Então, então vamos começar a falar. O que é que acontece? As notícias de feminicídio nos assustam muito e os números também.
A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem os índices mais altos de feminicídio e é desesperador, é chocante quando a gente vê um caso desses, quando a gente vê os números, mas muitas vezes a gente não se dá conta de que antes de acontecer aquele feminicídio, que muitas vezes acontece, na grande maioria das vezes acontece por um companheiro ou ex-companheiro, antes de chegar nessa última linha da violência contra a mulher, né, no último estágio, que é o letal, existiram várias outras formas de violência que foram empregadas ali naquela relação. Então, e as formas de violência mais sutis, a violência psicológica, muitas vezes. Eu tava tocando na mesa. Muitas vezes são muito mais difíceis de identificar porque tá na sutileza, Sim. tá na nuance, tá na manipulação. Então, eu falei, a gente precisa falar sobre isso também, né? Então, vamos falar sobre essa sutileza da violência psicológica, como é que ela se dá, como ela é normalizada, com o intuito de dar nome aos bois, nomear mesmo as coisas que acontecem. Tem vários nomes que, inclusive, eu tô descobrindo agora. Porque isso nos ajuda a ter consciência, a entender muitas vezes o que a gente viveu, o que a gente sentiu que era estranho, que a gente ficou ali, tem algo estranho aqui, mas a gente não sabia que era uma forma de violência. Então, começa aí contando pra gente o que é violência psicológica. Sim. A violência psicológica, né, ela está na tipificação da Lei Maria da Penha, que é uma coisa importante, assim. A gente ter essas... É importante a gente ter esses nomes, né? Recentemente Ultimamente estou estudando muito sobre o feminismo decolonial. E aí, isso implica também estudar um pouco sobre raça. Um pouco, muito, né? E aí, a gente tem no Brasil, por exemplo, e em vários outros lugares do mundo, o mito da democracia racial. E aí, quando as autoras, as pesquisadoras negras vão falar sobre isso, elas vão falar sobre a importância de a gente nomear as coisas. Né? De nomear o racismo, de nomear o machismo também, de a gente nomear a colonialidade, que já é outro episódio, né, pra gente conversar, que já teve também. Então, e aí, quando a gente fala da violência psicológica, por exemplo, e das microviolências, das microagressões, é importante a gente nomear para que em algum momento isso passe a ser devidamente avaliado juridicamente. Sim, então é importante a gente nomear as coisas para que a gente consiga ter depois de muita luta, a gente conseguir ter esse amparo jurídico. Então, a Dona Maria da Penha, ela conseguiu essa conquista para nós, mas foi quase a custo da própria vida, né? Assim como tantas outras mulheres. Então, hoje a gente tem a violência psicológica tipificada como violência, e aí, por definição, ela tem a violência psicológica é aquela que de alguma forma degrada ou atinge psiquicamente as mulheres. E aí são situações tipo ameaça, isolamento, né? Que às vezes e ela se confunde com a violência moral. Então, por exemplo, eu particularmente vivi uma situação de violência psicológica que eu cheguei a questionar minha sanidade. Né? E isso é muito comum. Tanto que vem o gaslighting, né? Que é um termo importado aí dos Estados Unidos. Então, eu tenho essa pegada decolonial, mas a gente ainda não conseguiu traduzir todos esses termos. Então, a Manuela Xavier traduz como "você tá louca". Isso. Que eu achei maravilhoso. Pronto. Bicho, você tá louca, né? E aí o gaslight, ele faz parte dessa chantagem emocional, que é esse movimento de fazer você, de desdizer coisas que você já disse, né? Então, é tipo assim, um exemplo, né? Um exemplo meu, vi uma conversa que nitidamente havia ali um flerte e não estava dentro do meu acordo de relacionamento, né? Era uma conversa marcando um encontro, coisa do tipo, e eu vi essa pessoa, né, que eu tinha um relacionamento,
disse que tinha falado para outras pessoas que era encontro de grupo e não sei o quê, e era numa situação que ele era subalterno a mim. Né? Então, eu estava dirigindo uma equipe, para você ver a audácia do macho, né? Então, eu estava dirigindo uma equipe de uma organização de um evento nacional. Esse meu ex-companheiro, graças a Deus ex, estava subalterno a mim. E aí, ele convidou uma pessoa do grupo, com quem ele já tinha, assim, uma fé. E aí, eu falei, que porra é essa? Que é isso, né? Você convidou uma pessoa do grupo que também é subalterna a mim, não me comunicou para resolver uma coisa que eu deveria estar ciente. Não, eu falei com todo mundo, ninguém pode ir, só ela que pode ir, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, esperta que era, né? Sou um pouco mais, fui perguntar para todo mundo. E aí, fulano e cicrano, e as pessoas, não, ninguém me chamou, não. Aí eu recebi todas as mensagens, falei com ele. Aí ele disse assim, é claro que eu chamei, você tá louca, né? Daí você tá louca. E nananã, e eu, bem doido, né? Só que na época, assim, foi um relacionamento abusivo de muita violência psicológica, mas que eu não tinha noção, não entendia. Então, é nesse campo, assim, a violência psicológica, quando ela chega nesse nível que passa a ser uma tortura, né? É algo que a gente precisa, assim, como você disse, muito antes já aconteciam várias outras situações. Sim, de controle, de Isso, manipulação. É muito pautada na manipulação a violência psicológica, né? principalmente. Então, o gaslighting é uma parte fundamental da violência psicológica porque faz justamente você se questionar, será que eu tô louca? Algumas vezes o homem verbaliza, como nesse caso que tu trouxe, você está louca. Outras vezes eles não verbalizam, até porque eles são espertos e já perceberam que o feminismo não gosta que os homens nos coloquem nesse lugar de louca. Então eles também já são espertos, né? Porque o machismo ele vai se reinventando e ficando cada vez mais sofisticado de acordo com as mudanças da sociedade. Então às vezes eles não verbalizam isso, você tá louca, mas eles fazem toda uma manipulação pra você achar que tá louca. E dependendo do caso, tem gente que, por exemplo, esconde um objeto dentro de casa e a mulher fica procurando, aí depois ele coloca de novo no lugar. E aí ela fica, vale, isso aqui tava aqui o tempo todo e eu não vi. E ele vai e disse, realmente você tá com a cabeça muito ruim e tal. Ou então que veio, que já aconteceu comigo em uma forma assim de caramba, essa tua reação, assim, a surpresa com a nossa reação emocional. Essa tua reação é muito desproporcional. Eu ouvi essa palavra, eu fiquei muito puta. E aí eu fiquei puta, porque pra mim foi uma dor coletiva. Já chegou no nível da dor coletiva. Falei, ele tá me chamando de louca, com outras palavras. Exagerada. Exagerada, porque eu demonstrei sentimentos. E eles não querem lidar com sentimentos, com emoções. Primeiro porque não foram ensinados a isso. Eles foram ensinados a reprimir as suas emoções. E aí eles acabam também reprimindo as nossas. Porque se a gente traz uma emoção, pra ele é muito ameaçador. Então eu vou ter que lidar com isso, e se eu tiver que lidar com as minhas próprias emoções. E aí, pra manter a imagem, né, do macho viril que não pode chorar, eles rechaçam também qualquer expressão emocional nossa, dizendo que é intensa, que é exagerada. Vale, pra mim tá tudo bem entre a gente. Eu acho que a gente só tá em ritmos diferentes. Eu já ouvi cada coisa que eu poderia fazer uma série de televisão que seria uma dramédia só mostrando as situações que eu já vivi. Como é mais complicado fazer uma série, eu fiz um podcast, mas vamos denunciar. Sem dúvida. Então existe muito essa... E aí você, quando a gente se envolve, entenda que a gente está envolvida emocionalmente com essa pessoa. Que a gente não quer brigar com a pessoa. Que a gente não quer romper o vínculo. Que a gente quer que tudo fique bem. Né? Então é difícil. E a gente não tem certeza se a pessoa quis dizer aquilo. Ou se é só o tempo dela que é diferente mesmo. Né? O tempo dele não tem que ser como o meu. Eu com certeza sou muito emocionada. E aí a gente vai se questionando. E isso chega a níveis muito mais sérios. Do tipo, caramba, será que eu fui muito
ousada quando eu encontrei aquele cara na rua e ele ficou com ciúme porque ele é um cara inseguro. Enfim, a gente questiona inclusive o vínculo. Se eu me sentia tão vinculada a ele e ele me desrespeitou dessa forma, que é o caso que tu trouxe, um tremendo desrespeito público, não foi só na Sim, esfera sim. privada, foi pro público, pra tua atuação profissional. Sim. E aí, vale, será que existe um amor aqui? Será que eu inventei tudo isso na minha cabeça? Então a gente questiona tanto se aquele vínculo existiu, como se a culpa foi nossa. Porque todo o objetivo da violência psicológica é fazer a mulher se sentir culpada. É essa coisa que eles fazem muito bem de virar o jogo. Você reclama de uma coisa e aí ele aponta, não, mas você invadiu minha privacidade. Mas tá vendo como é que você é? E aí você fica, será que eu tô sendo muito chata? Será que... Enfim, você fica se sentindo a louca quando a pessoa fez tudo pra te deixar louca mesmo, assim, para você ficar perturbada do juízo. E quando você fica perturbada, que tem uma reação emocional explosiva, aí a pessoa com toda calma, porque tem esses que são calmos, né? Tem um Com abuso. toda calma fica tipo, eu entendo você. Mulher. Eu entendo. Aí assume às vezes os erros, assume às vezes a culpa, e a gente já vai entrar já nos tipos de boys. Assume as culpas, mas não assume a responsabilidade. Se tiver que pagar algum preço pra estar naquele relacionamento ali, eu já não quero mais. Eu ter que lidar com as tuas necessidades emocionais, não. Eles são ensinados a a cuidar só das necessidades deles. Não importa o que você está sentindo. Então, essa coisa de te deixar sozinha para resolver uma necessidade emocional que surgiu de um conflito do relacionamento também é violento. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, já trazendo um pouquinho da Manuela Xavier, né, que é uma psicanalista muito incrível, gosto muito dela. Tem uma coisa que ela fala, e a Valesca Zanello também traz, né, que é de nós, nessa nova geração de mulheres, em maioria, né, a gente já tem acesso a alguns discursos, algumas compreensões. E aí, para nós, o machão, ou aquele macho escroto, né, aquele macho que a gente conhece, não sei o quê, ele já é um tipo de homem que a gente consegue identificar muitas vezes e a gente já se esquiva, né? Então, tipo, o meu pai era esse clássico, né? Minha mãe não podia usar batom vermelho, eu não podia aprender a dirigir, né? Então, tipo, hoje eu dirijo carro, moto, só uso batom vermelho na hora que eu quiser. E aí, quando um dos meus primeiros namorados começou a ter comportamentos nesse sentido de regular a roupa, ou de me puxar, eu já mandava se lascar. Não. Porque é um tipo de agressão muito mais explícita, né? E que é mais fácil de identificar. E aí, quando a gente parte para, como você traz, né? O machismo, ele é uma tecnologia do capitalismo. Então, a gente tem uma história do biopoder que vai surgir aí no advento da sociedade capitalista, patriarcal, em que a gente começa a ter um controle da individualidade e sobre os corpos, né, que o Quijano vai trazer de uma ideia da colonialidade do ser e do saber, e que a Maria Lugones ela já vai trazer como a colonialidade de gênero. E aí a gente passa a fazer com que essa compreensão de subordinação se entranhe. Daí, nessa nova configuração desse dispositivo patriarcal e machista, a gente vem aí com os machos que são progressistas e que conseguem trazer uma nova roupagem que ainda está camuflada sob o discurso feminista. Então, é o esquerdomacho, é o que a Manuela Xavier vai chamar de boy probleminha, né? Em alguns outros lugares no Brasil, a galera chama que são os feministas. Ai, não conhecia esse termo. Os feministas, né? Que é aquele cara que tá lá com você no 8M, lá na Praça da Bandeira, aqui em Fortaleza,
mas que é capaz de vocês fazerem um acordo e ele, sei lá, o acordo, a não monogamia, né, que tá em alta. E aí o acordo era que você ficasse só com mulheres. Porque homem, não, porque é o nosso acordo e a liberdade de afeto e não sei o quê. Então, assim, não é uma crítica à não monogamia, é uma crítica a como os homens se apropriam desse lugar, que também, de alguma forma, foi uma conquista também para as mulheres, de ter uma certa liberdade dessa domesticação que a monogamia traz, mas que eles usam isso sempre para manter o privilégio. Né? Mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de estudar gênero e gosto de estudar na monogamia, teve um dia que eu saí com uma galera não mono, e aí eu fiquei assim olhando a configuração daquele rolê de que eram os homens que escolhiam as mulheres. Então continua nesse lugar que a Zanello vai trazer de sermos as escolhidas, né? De a gente ter esse lugar da prateleira, né? De estarmos sobre uma prateleira em que a gente precisa estar sempre numa roupagem muito bem desejosa para que sejamos as escolhidas. E aí foi um dia, inclusive, lembrei que foi um dia que eu tava lendo a Valesca, aí eu fui pra esse rolê e eu fiquei, meu Deus, que insuportável. Eu não aguento mais esses machos aqui, achando que eles que escolhem o nosso corpo, porque é isso que a sociedade nos ensina, né? Que nós nos ensinamos enquanto sociedade. Sim, e é uma coisa muito estrutural. Eu amo essa pesquisa da Manuela. Zanello e eu amo esse conceito de prateleira do amor que ela traz, né? Que vai dizer justamente que antes de nascer, o gênero, já se sabe o gênero, né? Porque se precisa saber, assim, uma curiosidade muito grande para saber o gênero, para poder já definir que cor vai pintar o quarto do bebê, se vai ser rosa ou azul. Então, antes da criança nascer, ela já há uma série de expectativas de comportamento, de performance de gênero para ela. Não importa se ela vai querer, se ela vai se identificar com o gênero biológico, como é que vai ser a sexualidade, não importa, né? Mas já se espera que a menina seja uma princesa e que o menino seja um aventureiro, um desbravador. Aí vem muitas vezes aquela ideia, eu tô lembrando disso do livro da Manuela Xavier. Ela diz assim, quando o menino tá na barriga, às vezes vem uma brincadeira que é assim, segurem suas cabras, porque meu bode tá solto. Eu acho que é mais ou menos esse o ditado. E aí, o que é? Os homens são encorajados, eles são, inclusive, estimulados à pornografia desde muito cedo, à prostituição desde muito cedo, porque eles precisam performar a virilidade sexual. E as mulheres precisam oprimir a sua sexualidade, porque elas têm que bancar a difícil, a recatada, porque se ela não bancar esse papel, se ela não performar esse papel, ela não vai ser escolhida para o casamento. E outra coisa, a forma da nossa estrutura, da nossa sociedade capitalista, patriarcal, ela diz que o homem ele tem que dirigir máquinas, ele vai dirigir a vida, ele vai dirigir o conhecimento, ele vai dirigir a política. E a mulher vai casar com o homem. Então, assim, essa é uma ideia que a gente luta para desconstruir, mas que a mulher não tem como não ser contaminada por esse pensamento. Então, muitas das mulheres, ainda hoje, apesar de todo esse avanço do feminismo, estão sonhando em ser escolhidas, porque a mulher que não é escolhida não é tão validada na nossa sociedade. A validação na sociedade patriarcal da mulher vem quando ela consegue um casamento. Então é tipo assim, conseguiu casar. Ufa, fui validada socialmente. Não importa o que vai acontecer naquele casamento. Sim. Né? Não importa os tipos de violência, de agressão, que vão de psicológica até o assassinato, né, o feminicídio, mas existe essa exigência que as mulheres casem. E aí os homens podem escolher, porque se você tem que cuidar da sua menina, porque o meu menino vai estar solta atrás das menininhas, correndo atrás das menininhas,
Quem são essas mulheres com quem eles vão transar? São as mulheres que eles consideram putas. Ou então eles vão violar a mulher com quem eles quiserem transar. Porque eles têm direito, é dado a eles um direito simbólico na nossa sociedade de escolher a mulher com quem eles querem. E aí, na prateleira, existem aquelas mulheres que estão mais bem colocadas. Essa é a crítica que a Zanello faz, Isso. né? Que é a mulher loura, magra, dos olhos azuis, jovem. E existem as mulheres, a mulher gorda, a mulher negra, ela tá lá atrás da prateleira. Então, é o tempo todo isso, por mais que a gente faça todo esse trabalho de desconstrução, eu ainda me vejo querendo ser escolhida, eu ainda me vejo constrangida por nunca ter sido escolhida, né? Por ser solteira aos 39 anos. Então, sabe, mesmo sabendo de tudo isso que a gente tá falando aqui. Sim. Porque é de tão forte que é impregnada essa cultura de que a mulher foi feita para casar, constituir a sua família. E os homens, o homem solteiro com 40 anos, ele é o solteirão invicto. Ele é o cara que tá curtindo a vida. A mulher solteira, perto dos 40, é a encalhada. Isso, total. E isso tem muito a ver com os dispositivos de gênero, que a Zanello vai trazer. De como nós somos forjadas e ensinados a performar a partir de uma ideia, de uma imagem de gênero, né? E quando você fala isso, né, de escolher, de violar, e tem muito a ver com a objetificação, de fato, que aí é essa estrutura do sujeito, não sujeito, humano, não humano, que isso também tem, os teóricos da decolonialidade vão trazer isso como uma substância constituinte de como a gente se construiu como sociedade desde o período da colonização. E aí, no caso das mulheres, para a gente ir trazendo um pouquinho dessa história das microviolências e das microagressões, né? Essas tecnologias vão se modificando e se refinando, de forma que a gente realmente não perceba e se entranhe, né? Então, eu sempre gosto de falar sobre a importância de nós mulheres, por exemplo, procurarmos profissionais de saúde, né, que é a minha área, que tenham essa leitura, porque é muito diferente. Né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, de um caso que eu atendi quando eu trabalhei na unidade básica de saúde, pelo SUS, que era de uma paciente que chegou com sintomas ansiosos, mas que um médico homem, inclusive, que tem um pensamento muito mais próximo de um conservadorismo, então que ainda dificulta, é uma camada a mais que dificulta essa compreensão de gênero, né? E aí ele ficava assim, ela tá ansiosa, chorou, vou mandar pra ti. Né? Não sustenta a emocionalidade. E aí, quando, num processo de anamnese, né, de entender o movimento, ela não trazia muitos elementos, e aí quando eu fiz a pergunta, você é casada? Sim. Você mora com seu marido? Sim. E como é que tá a sua relação com ele? Silêncio. Né? E aí a gente descobriu uma série de situações de violência psicológica. Que, para aquele outro médico, era só passar uma sertralina, um medicamento inibidor da recaptação de serotonina e pronto, vida que segue. Mas tinha muito mais camadas, né? E daí que, apesar de a gente ainda estar assim, eu ainda não vi as traduções daqueles termos americanos, né? Que são bem interessantes, para a gente poder problematizar e identificar certas coisas, mas que são importantes trazer, tipo o gaslighting, o mansplaining, e tem o stalking, que é uma outra coisa, tem o appropriating, que a gente pode ir trazendo esses elementos, porque até chegar no feminicídio, a gente tem muitas camadas. E eu acho importante a gente trazer, Tarsila, que boa parte dessas camadas não são individuais. Não são, tipo, a culpa da mulher. Né? Quando a gente fala essa frase, algumas pessoas podem tirar desse contexto e dizer, tá vendo? É porque a mulher não percebeu os sinais. E não é sobre isso.
Pelo contrário, é para que a gente, enquanto sociedade, seja capaz de identificar e transformar essas ações, intervir quando for necessário, né? Porque recentemente houve um caso de uma pessoa que, enfim, vou tentar aqui não me comprometer juridicamente. Mas um caso que eu soube de um determinado profissional de saúde que expôs o corpo de uma mulher vulnerável, né, numa mesa de cirurgia, num grupo de WhatsApp para sei lá quantas centenas de pessoas e achou que era ok isso, né? E aí isso fere o código de ética desse profissional, fere a fere a humanidade, assim, né? Porque não se deve compartilhar esse tipo de coisa. E aí, uma grande amiga minha, feminista, ativista, chegou e disse assim, você acha isso razoável? Você fazer um negócio desse com essa mulher? E aí ele, ai, desculpa, eu não sabia que não podia publicar esse tipo de foto no grupo. Meu amor, lindo do meu coração. Não é sobre o grupo. É sobre a sua conduta, que é inadmissível, né? Então, é importante a gente ter homens escutando esse podcast. E quando eu falo homens, eu falo independente da orientação sexual. Porque existe muita misoginia dentro da comunidade G. E LGBT como um todo, assim. Mas principalmente entre os homens gays, existe muita misoginia. E a gente precisa entender que o dispositivo de gênero, ele atravessa os seres humanos. Não é porque é o macho escroto. Não, esquerdomacho também tem que, de verdade, ler, não só citar autoras que já não colam mais, né? Mas, de fato, transformar as ações. Então, não tem como a gente pautar essas mudanças sem que elas sejam atitudes. É muito para além disso. Então, é importante a gente saber desses termos, a gente entender essas sutilezas, para que a gente consiga, de fato, transformar. Porque não adianta o cara ler um monte de coisa e tá lá no grupo de WhatsApp que acontece uma situação como essa e ele fica calado. Amor lindo do meu coração, e aí? Ou a mãe que lava as cuecas dele é incapaz de lavar uma louça dentro da própria casa, mas chega na mesa de bar e paga a cerveja de 5 mulheres, porque ele é o maravilhoso. Provedorzão. O provedorzão, o bichãozão. Então é muito além de um discurso. Eu vou querer que a gente esmiúce um pouco alguns desses termos. Antes disso, eu quero só pontuar uma coisa muito importante na tua fala, que é sobre o como a mulher é julgada, não importa o que ela viveu. Sim. Então, a mulher que é vítima de violência, já não basta a violência a que ela está submetida, que, como você bem pontuou, não é uma questão simplesmente apenas pessoal, não é dela, não é porque a culpa é dela, é uma coisa que uma ideia que é aprendida, né, de que as mulheres são inferiores aos homens, de que as mulheres são submissas aos homens, de que as mulheres podem ser dominadas pelos homens. Então a mulher tá ali por conta de todo esse contexto sócio-histórico-cultural que a gente está trazendo, né? E também por questões pessoais, familiares, a mulher tá ali envolvida numa relação abusiva. A mulher está sendo vítima de violência. Né? A mulher tá apanhando literalmente, ou ela tá numa situação de violência psicológica que todo mundo ao redor já percebeu e ela não consegue sair daquela relação. A mulher vai ser extremamente julgada. Então a mulher apanha e ainda é julgada pela sociedade porque a culpa é dela. A mulher tá sofrendo uma situação de violência psicológica, ela ainda é julgada. Como é que ela continua com ele? Não, mas ela só pode gostar de apanhar, porque eu não... E isso, Luana, eu escuto de pessoas muito próximas, de pessoas da minha família. Tipo assim, como é que a mulher apanha e continua com o cara? Aí eu digo, certamente não é porque ela gosta de apanhar. Tem várias outras camadas econômicas, estruturais, psíquicas. Então, gente, não é uma coisa simples. Se fosse simples sair de uma situação de violência, de um relacionamento abusivo,
pode ter certeza que as mulheres sairiam, né? E outra coisa, qualquer uma de nós está sujeita a, sem perceber, se envolver, justamente porque a tecnologia vai se refinando. Mas agora vamos trazer um pouco desses termos, porque eu acho que nos ajuda muito a ampliar a consciência e entender, né, o que acontece com a gente. Primeiro, eu queria que tu explicasse, que eu realmente estou com essa dúvida, o que é a microviolência. Sim. Nessa pesquisa, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vi alguns tribunais de justiça do Brasil trazendo essas definições, né? Principalmente o de Tribunal de Justiça do Trabalho, porque no trabalho é também muito sutil, assim, porque no campo doméstico fica uma coisa ainda muito restrita ao lar. E no campo do trabalho já tem um rolê coletivo e que se potencializa, às vezes, pelo pacto do machismo, assim, né? E aí essas microagressões ou microviolências são sutilezas, são situações que elas tendem a ir se repetindo e se somando e causando danos. Dificilmente elas são físicas, mas elas também podem ser, né? Às vezes é um puxado que não é interessante, é um empurrão, aquelas brincadeiras que eu odeio, né? Aquele empurrão. Sabe essa coisa que tá muito em alta, principalmente por conta da internet, essas brincadeiras de namorado, de sujar o cabelo, de jogar coisa na cara, de sujar a roupa. Isso é violência. Né? Então, eu não consigo ver esse tipo de conteúdo, eu denuncio, não tô nem aí, porque isso é violência contra a mulher. Só que não é visto, assim como tem muito com criança também. Isso também é uma violência contra menores. Só que a internet vulgariza e naturaliza essas violências, né? E aí, nesse campo, assim, mais moral e psicológico, tem esses termos que são importados, né? Mas que a gente pode traduzir à nossa maneira aqui. Como o próprio gaslighting, que a gente falou, que é essa configuração que é da manipulação e do controle, né? De a gente ser questionada na nossa sanidade. E isso também acontece entre mulheres. Por isso que eu acho importante a gente transcender essa ideia exclusiva do homem. Mas é principalmente homem. Então, homens não se apropriem dessa minha fala. Que também eu sei paciência. Que aí tem, mas nem todo homem. Mas tem com mulher também. Ai, me poupe. Depois a gente conversa sobre isso. As estatísticas estão aí para mostrar que... Os dados para provar as análises culturais que a gente faz. Exatamente. Mas, bom. E aí teve até, acho que foi a Kéfera, que foi num programa que popularizou esse termo, né? O man-interrupting, mansplaining. Como é? E aí, o man-interrupting, que é essa coisa de um homem interrompendo, né? É o famoso chato. Aquele chato que não deixa você falar. Então, acontece muito, e principalmente em ambientes de trabalho, né? Mas que também pode acontecer, por exemplo, numa DR. De você estar conversando com seu parceiro ou sua parceira e você não conseguir concluir o raciocínio porque a pessoa está ali interrompendo o tempo todo. E aí, isso é uma forma de desqualificar também. Uma coisa importante que eu acho, que tem inclusive na tipificação da violência psicológica, é que toda e qualquer situação que inclusive mine e afete a autoestima da mulher. Então, quando ela é o tempo todo interrompida, a gente tende a achar que não é interessante o que a gente está falando. Será que falar alguma coisa errada? E tudo mais, né? E aí, o mansplaining, que tem muito a ver, que vem, assim, se popularizou com o livro da Rebecca, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. E eu acho interessante que nesse livro, ela fala assim, gente, atribuíram a mim a fundação desse termo, mas foi uma coisa que foi acontecendo no mundo, e aí quando eu escrevi sobre esse livro, disseram que foi eu que criei, mas não fui eu. Eu acho legal ela dizer isso, né? Mas que está muito vinculada a essa autora, que é o fato de homens
às vezes, nos interromperem para explicar coisas que nós já sabemos ou que nós somos especialistas. Um caso muito explícito que aconteceu comigo foram duas situações. Uma, eu estava numa roda de conversa entre amigos, e um amigo que eu amo muito, mas ele fez isso comigo e não foi legal. Ele chegou assim, Luana, tu é palhaça, né? Explica aí pra gente um pouquinho sobre a palhaçaria. Mas assim, eu entendo que a palhaçaria é não sei o que. Sabe aquela coisa que você. O brilho sumindo. Aí eu, nossa, como explica, né? Obrigada por me proporcionar essa oportunidade de ouvir você falar sobre uma coisa que eu sei demais. Obrigada pela palestra. Né? É o macho palestrinha. É o palestrinha. Né? O mansinterrupting, o mansplaining, que é o famoso macho palestrinha. E aí, uma outra coisa que a Rebeca fala no livro dela, que eu acho muito importante, é que, assim, não é um problema você vir falar pra mim coisas que eu desconheço, que eu não sei. O problema é você, que no caso dela foi o que aconteceu, é você vir falar pra mim de um livro que eu escrevi como se eu não soubesse de nada. Entende? Esse é o rolê. E aí uma outra situação que aconteceu foi eu tava numa roda de conversa, né, no microfone com outro cara e tal. E a ideia era falar sobre saúde mental e gênero. E o cara não tinha nenhuma formação nisso, mas e era assim, um microfone, público, plateia, e toda vida que eu ia trazer alguma coisa, que alguém fazia alguma pergunta sobre saúde mental, e ele não era psicólogo, aí ele, não acho que a Lona vai saber responder isso, mas eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhava. Já respondia. Aí já respondia. Não, né? respondia errado, né? Porque ele nem sabia, inclusive. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, que ódio. Aí teve uma hora que eu disse assim, tu vai deixar eu falar agora? Eu quero tanto responder essa pergunta. E aí eu ficava fazendo assim, um convite pro público. Quando ele ia responder, eu ficava assim, ó, tá respondendo de novo. Que aí tinha mulheres na plateia, e tinha uma amiga minha que eu amo de paixão, Luiz, beijo, tava sentada aqui, aí quando ele ia falar, né, aí eu fazia assim a ela, vai deixar ela falar não, bonito? Aí ela, eu queria tanto, Luana, quero fazer uma pergunta pra Luana, como se não me conhecesse. Aí eu queria que tu respondesse. E isso é importante, a gente ter esses pactos entre a gente. Sim. Porque toda a estrutura é montada pra gente competir, pra gente se invalidar, né? Então é muito importante isso. E aí tem o Bropriating, que foi uma coisa que aconteceu com a Zanello, inclusive, acho que foi em 2021, que é o bro de brother, né? E o creating é de appropriating, de se apropriar. E aí é a ideia de um cara se apropriar da ideia de uma mulher e fazer sucesso, fazer dinheiro em cima disso. E aí isso é uma coisa muito comum, que tem até algumas escritoras que falam, todo anônimo é uma mulher. Aqueles escritos muito mais antigos, de que os caras, que não é nem anônima, é autor anônimo ou desconhecido. Então a gente nunca vai achar que foi uma mulher que escreveu aquilo. Então isso aí é um outro termo que tem a ver. E o stalking, que é uma coisa ainda mais recente, assim, que foi uma coisa que eu sofri, que é a definição de que você está sendo... Stalking é caçar, né? Então, de você estar sendo sempre perseguida. E isso pode acontecer. O stalking, pela lei, né? Que foi um acréscimo nas leis de proteção às mulheres. Ele é uma coisa que acontece presencial. Então, é você realmente ser seguida. A pessoa deixar presentes para você no trabalho. Que aí... E é muito disfarçado. Porque aí você deixa um presente, aí você recebe assim, ó. E as pessoas ao seu redor estão, ai, que lindo, flores, recebeu flores de um homem, ai, que fofa. E a mulher tá assim, ó. Porque sabe que aquele é o agressor dela. Né? E que ele foi vigiar. Exatamente. Né? O stalking tem muito a ver com as coisas da vigilância. Ele foi vigiar o que ela estava fazendo no trabalho. E tem o controle também, né? E o cyberstalking, que já trazido para as redes virtuais. Que tem a ver com ficar olhando o seu perfil, fazer fake. Né? Eu, por exemplo, bloqueei de WhatsApp e de Instagram. Aí a pessoa foi num outro WhatsApp que eu tinha. Esqueceu de me bloquear aqui. Sabe esse meme? Esqueceu de me bloquear no viaduto? Crime, tá bom, amor? Beijo. Então, é importante a gente saber, porque em 2021 foi entendido como crime.
E eu, por exemplo, vivi isso em 2020 e 2021, e eu fui na delegacia e as pessoas não entendiam que era crime. E aí uma coisa importante que a própria Lei Maria da Penha traz é que muitas vezes essas coisas são gentis. E é difícil ainda a gente ter um certo despreparo de alguns profissionais da segurança pública, porque não se entende que a gentileza disfarça uma agressão. Então, eu me mudei de casa, eu precisei mudar de cidade, eu precisei fazer várias coisas, mas porque era uma coisa muito disfarçada, né? E aí tem aquela história do o boy esquerdomacho, né? Que tinha uma coisa assim, ah, é porque a minha energia está abalada, porque você terminou comigo. Eu levava isso pra delegacia e eu era chacota, porque os caras ficavam, energia? Como assim? Tá falando da Enel? Aí eu, não, meu Deus! Então, Caca crying. né? Não, cara, pelo amor de Deus, não é isso, né? Então, são coisas que a gente precisa aprender, porque na época nem eu conseguia dizer que era violência, porque era muito disfarçado. Então, Não, tem muitas coisas que eu não percebo. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui é um trabalho para a vida inteira, né? Essa desconstrução e esse letramento de gênero. E tem coisas que a gente não percebe, Luana. Assim, uma amiga minha me conta uma situação e ela diz: Isso aqui. Por exemplo, ele propôs da gente transar sem camisinha, mesmo sem estar num sim, relacionamento, num namoro, né? Numa coisa com acordo. E aí, e você fica. É porque eles estão fazendo ali um acordo de exclusividade, porque isso é um passo para a evolução da relação, ou é só o machismo mesmo? Eu me questiono às vezes isso. sim. Então eu me pego tanto nas minhas relações, sem perceber que tá rolando ali alguma microviolência, pelo menos, e de uma forma geral, a gente lê às vezes como gentileza o que é puro controle, o que é puro uma forma de atacar a autoestima. Uma mulher que sofre que vive uma relação abusiva, a autoestima dela é totalmente destruída. Ela é isolada das pessoas que ela ama, justamente para ela não conseguir sair da relação. Então, é tudo pensado, talvez não conscientemente, mas para que ela permaneça naquela relação e que o homem permaneça no lugar de poder. Porque se algum dia ele não quiser mais, vai ser ele que vai acabar a relação. E Exato. não ela, porque é uma escolha dele, porque é sempre uma escolha deles. E aí, sobre o esquerdomacho, eu preciso falar, antes da gente encerrar o Sim, pelo episódio, amor porque de assim, Deus. porque eu já me relacionei com todo tipo de gente que tu puder imaginar. Então, eu já tive a fase do boy machão, ali na adolescência. Eu, com 16 anos, com meu primeiro namorado, ele disse assim, quando a gente só ficava, a gente sempre saía todo mundo junto, na turma, bebia. Aí a gente começou a namorar, foi pra primeira festa, forró, lá em Calcaia, né? Os forrozão lá da Calcaia. Quando a gente Oh, chegou na primeira festa, ele disse assim: é porque eu não quero que a minha namorada beba. Aí eu, sério, querido? Eu com 16. Eu fico orgulhosa porque eu tinha 16 anos, nunca tinha ouvido falar em feminismo. Eu dizia: é mesmo? Pois então acabou o nosso namoro, porque eu vou continuar bebendo. E aí eu fui lá e bebi a festa inteira e no outro dia ele tava lá em casa. Eu disse: Vale, tu não acabou comigo? Ele: Não, já que tu não vai parar de beber mesmo, é o jeito de eu aceitar. E assim era. Tu vai sair com essa saia? Vou. Eu vou sair com essa saia. Só que isso é super desgastante pra gente. sim. Embora a gente se imponha, embora a gente reconheça aquilo como uma forma, uma tentativa de dominação. Então, com o boy machão, é muito mais claro, é muito mais fácil de perceber. Aí imagina eu que me relacionei com esse tipo de boy, que me relacionei com um cara que é bolsonarista hoje em dia, e aí eu conheço o esquerdo macho. Nesse Sim. processo de busca, de aproximação com o feminismo, de libertação e tal, aí eu conheço o esquerdo macho, que é a pessoa que vai ouvir com interesse o que eu tenho a dizer, né? Que sabe, conhece, reconhece as estruturas de opressão, que reconhece o machismo, que tem horror a ser considerado machista. O maior pânico do esquerdomacho É é dizer que verdade. ele é machista. Só que ele é machista igual aos outros. Ele só
ele só tem argumentos teóricos para dizer que não é E machista. assim, que ele aprendeu no Instagram, tá? Porque, na verdade, ele não leu as coisas. Ele não leu Simone de Beauvoir. Não. Não tem nem perigo dele ter lido. É aquele boy que tem consciência de classe, que tem consciência de gênero, né? E aí você admira. Aí imagina o meu encantamento com uma pessoa que tinha muito assunto, porque o repertório intelectual é muito mais vasto no esquerdomacho, venhamos e convenhamos, que tem muito assunto, que me escuta, que nunca foi grosseiro comigo, que está sempre reconhecendo o machismo, mas que está também escolhendo a mulher com quem ele vai ficar, que está também totalmente indisponível emocionalmente, mas não diz isso no começo, vem dizer isso depois de muito tempo, de muitos meses, que pratica o benching, que é um termo que eu conheci ontem, praticamente. Eu disse, gente, é isso que eu vivi. O benching combina muito com o esquerdomacho, porque é assim, é aquela pessoa que não some, é diferente do ghost. Um ghost, a pessoa some sem dar nenhuma explicação. Mas a pessoa tá comunicando, é horrível, mas a pessoa está comunicando ali que saiu da relação. O benching é o deixar a pessoa no banco de reserva. Bench é banco, né? Em inglês. Então, é você literalmente ficar cozinhando a pessoa. Você percebe que a pessoa, a mulher, está envolvida emocionalmente. Quando vocês estão juntos, há uma troca afetiva real, né? Que a gente fica se perguntando depois se foi real ou não, mas é real, porque a pessoa está ali presente. Naquele momento, ele está disponível para você. E ele quer a vinculação. Porque não é aquele tipo de homem que quer só sexo, não. Ele quer sexo com uma mulher gostosa, inteligente, boa companhia, divertida, foda. Mas Deus o livre de assumir alguma responsabilidade com ela. Né? Ele quer ter relações que ele mantém a longo prazo, sem precisar se responsabilizar por nada. Então, você tem um encontro ali incrível e você fica, gente, que conexão! É um love bombing, né? Meu Deus, é muito tempo a gente passar a noite toda conversando, porque a gente tem muito assunto, porque a gente tem muita sintonia. E aí conhece os amigos e vice-versa, e os amigos dizem, caramba, vocês têm muita sintonia. E aí o cara passa 3 dias sumido. Aí toda vez que eu passei muito por isso, que eu fui pontuar, olha, eu acho estranho a gente ter uma intimidade tão grande quando tá junto e passar 3 dias sem se falar. Aí ele sempre dizia, não, é porque eu tô muito ocupada. A desculpa mais clássica. Gente, nunca é. Quando a pessoa diz... nomes na minha cabeça. Quando a pessoa diz que tá muito ocupada, nunca é. Porque nós somos muito ocupadas também. Sim. Né? Então, se for por isso, o Lula deve estar bem ocupado. Eu garanto que ele responde a Janja. Garantir eu não garanto, não. Mas eu imagino, né? Então, aí a desculpa de que tá muito ocupado. Não, foi porque foi uma viagem que eu fiz. Não tem nada a ver com a gente. Com a gente tá tudo bem. E você fica muito confusa. Essa coisa de deixar, da manipulação, de deixar você confusa. Será que ele gosta de mim ou não? Uma vez eu fui ter uma DR com um cara desse que eu tava ficando há muito tempo, tava apaixonada mesmo, arriada. E várias vezes que eu questionei algumas coisas sobre a nossa relação para entender essa indisponibilidade emocional dele, ele dava alguma dessas desculpas e nunca dizia que estava indisponível. Até que um dia, 9 meses depois, eu falei com ele pessoalmente, ele falou, não, é porque eu tô indisponível mesmo, eu nem penso em namorar. Aí eu, ai, querido, acho que tu só esqueceu de me falar isso antes. Mas eu, morta de apaixonada, disse, não, mas eu quero estar com você. Você acha que o tempo pode nos ajudar nessa construção? O que é que você quer fazer com isso? Não tenho essa resposta para te dar. Porque o que eu quero é diferente do que eu sinto. Ou o que eu sinto é diferente do que eu devo. Ou seja, a pessoa está dizendo ali, eu quero você, eu tô envolvido, dizia, eu gosto de você, você é uma mulher incrível, maravilhosa e não sei o quê. Mas quando eu falava alguma reclamação, era 24 horas para me responder. Era sempre no tempo dele, do jeito dele. Eles pagam o esquerdomacho que faz o bench. Ele paga de sensível, de compreensível, mas ele não tem a mínima sensibilidade. Se você tá ali mal por um conflito, você vai ficar mal e resolver sozinha, porque ele só vai responder se e quando ele quiser, quando ele não tiver mais nada
para fazer na vida. E é claro que isso mexe com a autoestima, né? E aí o benching é justamente isso, que a internet facilita muito. Que é de a pessoa passa ali uns 3 dias sem falar, aí depois manda uma mensagem do nada, faz uma manutenção ali, uma manutenção semanal. E também tem muita coisa de ficar dizendo, isso aí começa já no flerte. Aí a gente vai se ver. Aí manda um meme. Ao invés de conversar, de perguntar como é que você tá, manda um meme, só pra dizer assim, tô mantendo aqui esse contatinho, que com certeza ele faz com várias outras mulheres, porque aquele monte de contatinho no Instagram alivia a carência dele, a necessidade dele, né, de validação, mas Deus o livre de ter que assumir alguma responsabilidade. Então, ele aparece e desaparece, ele nunca some completamente, ele nunca deixa claro o que ele quer, ele nunca diz que não nem que sim, fica em cima do muro, deixa você se debatendo sozinha para tentar entender o que está acontecendo, ele pede desculpa, quando depois de 24 horas ele se propõe a responder, ele pede desculpa, mas na primeira oportunidade ele vai fazer exatamente a mesma coisa, porque aí eu nessa relação eu dizia, quando você demora muito tempo para me responder, eu fico desestabilizada emocionalmente, porque a gente tem que ter toda a paciência para explicar, né? Eu fico desestabilizada emocionalmente. Aí ele sempre fazia isso, sabendo que eu ficava desestabilizada, para depois ficar surpreso com a minha reação explosiva. Isso aí tem muito a ver com o gaslighting também. Totalmente. Então, assim, minha gente... E aí, no flerte, já a pessoa ficava... Manda uma foto de um lugar que quero conhecer. Qualquer dia a gente combina de conhecer esse lugar. E nunca chama. Aí você se vê, às vezes, quando eu não entendia nada disso, eu dizia, vou tomar atitude, pois vamos tomar aquela cerveja. Só que eu não entendia que a partir dali todo relacionamento seria assim. Eu seria a única responsável por carregar, por cuidar, por aprofundar, por tudo. Enfim, falamos muito, estouramos nosso tempo. Quase estouramos nosso tempo. Acabei de descobrir. Eu vi num ponto. Ai, que meu ponto disse que ainda tá tudo bem, né? Ainda tá tudo certo. E aí é ótimo porque a gente vai ter um tempinho para fazer as sinalizações. A gente tem um quadro aqui que chama Tete a Tete, que a convidada pode me fazer uma pergunta inesperada. Você tem alguma pergunta? Misericórdia. Deixa eu pensar na pergunta. Ela me avisou antes, mas eu não pensei em nada. Eu tô aqui no cru. Amiga, eu vou te perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou um pouco facilitadora de grupo, né? Então, tá hora. Se você pudesse dar um recado pra esse boy que deixou você no benching. Se você pudesse falar assim o que você quiser. Sem ser o nome, pelo amor de Deus, não se comprometa. Quero que você diria, assim, pra ele. Eu tô tentando lembrar o que eu disse, porque eu sei que eu saí dizendo tudo que eu queria dizer. Ai, ótimo. Né? Então, eu disse assim, eu noto essa manipulação que você faz. Que essa era a minha maior raiva. Porque, às vezes, eu não tinha certeza se estava rolando aquela manipulação. E a pessoa faz de um jeito para você não ter dor que reclamar. Porque vocês não estão namorando. Por que vocês teriam que se falar todo dia? Né? Vocês não estão namorando. Por que ele teria que entrar numa DR? Então... o que eu disse foi, eu noto o que você está fazendo. Você quer me manter na sua vida sem assumir nenhuma responsabilidade. Aqui não. Fui trouxa muito trouxa por muito tempo, que eu acho que eu já sou, considerando tudo isso, eu já sou trouxa mesmo. Mas eu disse no final, olha o que você faz. Você aparece, você puxa assunto, às vezes teve um que ficou 3 meses falando comigo todos os dias, mas nem me chamava pra sair. No dia que eu chamei pra sair, depois disso ele disse, eu não estou preparado para um relacionamento. Disse, meu querido, por que é que você perde o seu tempo na manutenção de uma conversa comigo pelo Instagram, se você não quer estar comigo, se você não se disponibiliza a me encontrar pessoalmente, se você não se disponibiliza a me ouvir quando eu digo que algo está me doendo, você não é tão compreensivo, você não é tão aliado da causa feminista, pois, meu bem, você tá sendo machista igual a todos os outros. Eu acho que essa parte eu não disse. Essa parte eu não... Pronto, era isso que eu diria. Você está sendo machista, como todos os outros, só que com um discurso bem mais bonito. Sim. Chá revelação de machismo. Chá revelação de machismo.
Ai, meu Deus, tenho vontade de falar isso pra várias pessoas. Dá muita vontade, dá muita vontade. Muito E outra bom. coisa que me dá muita raiva, eu devo anotar que eu tô desabafando, Ah, né? é, Que eu sobre fiz, realmente, eu criei um podcast pra isso. Não dá tempo de falar tudo com a minha terapeuta, é muito assunto, é muito volume. Mas uma coisa que me dá muita raiva é assim, eles sempre estão mal por algum problema, né? Porque o homem não pode ver nenhum trauma. A gente vive trauma a vida inteira. E olha que ainda temos os nossos privilégios, né? Mas o homem, se ele levar um fora, se ele levar um chifre, meu Deus, nunca mais ele vai estar pronto para um relacionamento, porque ele pode sentir aquela dor de novo. Aí ele fica lá, não posso me envolver contigo porque eu tô mal. Mulher, e no final, teve um que foi assim, o último, assim, que foi a gota d'água, quando ele escreveu estou mal, aí eu, pois fique mal. Você Ah. só importa se você tá mal. Se eu tô mal ou se eu não tô mal, pra você é completamente indiferente. Pô, então fique mal. Seja infeliz. Do jeito que você tanto gosta. Mas fiquei você com a sua felicidade. Fique aí, você, porque você acha que eu tô bem, você acha que eu tô ótima, que eu não tenho nenhum problema, que eu não tô enfrentando nada, que eu tô muito desocupada. Não, Nossa. né? Então, assim, dá muita raiva. Eles se sentem muito à vontade de priorizar a dor deles. E de não precisar ter mesmo empatia com a nossa dor. E é uma coisa assim que eu queria até fazer essa provocação para suas espectadoras, porque eu não sei se é uma coisa da gente que é psicóloga, ou se é uma coisa que acontece com todas as mulheres, eu acredito que seja a segunda opção. Mas, tipo, é muito comum, assim, principalmente. Agora eu não tô solteira, mas quando eu tava, é, tinha os dentes, né, e tal. E aí, às vezes eu evitava dizer que eu era psicóloga, porque os caras ficam e pipipi, e contando toda a vida, e não sei o que e tal. E aí, assim, ok, às vezes eu só queria transar, entendeu? Mas pra transar, eu tinha que passar 1 hora, Cuidando do cara. cuidando dessa pessoa. Pelo amor de Deus, sabe? E o problema não é ter uma escuta, um diálogo. O problema é que não havia diálogo. Era eu que tinha que ceder à escuta. E quando eu ia falar, não tinha tato, não tinha. Aí eu ficava, meu Deus, o que, é que a gente passa pra transar, Senhor? Que difícil essa troca, né? E aí, enfim, isso é uma coisa que é bem do boy probleminha, né? Que a Manu fala, assim, que a gente. É o problema dele, que é importante e tal. Pra você ter noção, eu já fiquei até 4 horas da manhã ouvindo um cara. Perdi minha aula na autoescola na época. E eu ficava assim, cara, eu preciso dormir. E ele chorava, meu Deus, eu tô traumatizada, não sei o que. Eu olho, se eu perder essa aula por sua causa, não vai perder por minha causa. Ai, que ódio, entendeu? E às vezes a mulher nessa situação ainda fica, eu sou muito insensível. O Sim, bichinho passando por todas a essas culpa. dificuldades, e eu não consigo ouvir o que é que custava. Pois vai tu falar das tuas dificuldades pra ver quem é que escuta. É claro que tem os homens que estão disponíveis emocionalmente, que estão fazendo o trabalho, que também cuidam, né? Que tem essa relação que é uma troca mais justa. Mas, no geral, assim, na selva da vida de solteira. O cara só quer a parte boa, ele só quer a diversão. Os teus problemas não interessam pra ele. Se é problema seu com a sua vida ou se é problema seu na relação com ele não tá interessado. Já ouvi também a frase: eu não estou pronto, não. Foi outra coisa. Eu não quero ter esse tipo de conversa no momento. A gente estava se divertindo tanto, era só para se divertir, então não quero não, assim, aí quer ser amiga, quer amigo, quer manter a amizade, porque não quer perder o contato com uma pessoa massa que ele conheceu. Sim. Ai, mas já que eu não tô pronto para um relacionamento, será que a gente pode continuar trocando essas ideias Que é a tão troca de massa? saliva, de mucosa, não é uma troca Não, afetiva de fato. não. Aí eu digo, meu amor, eu tenho tantos amigos já. Benza a Deus, essa parte da vida tá bem sucedida. Tenho com quem me divertir, tenho com quem conversar. Eu não quero um boy. Vai ser meu amigo também, se tudo der certo um dia, né? Mas não é sobre o seu papel aqui, não é? É outra coisa que me irrita muito, a pessoa dizer que é amizade.
Mas vamos começar a finalizar, porque desabafei muito. Falei, tô leve. Tô leve agora, tô leve, tô desabafada. Isso que importa a gente ter amigas, né? Porque Tá pra aí a vendo? gente Tá desabafa, vendo? fala mal mesmo. E Mesmo. tá tudo bem. A gente não tá sempre nas rodinhas de conversa nos grupos de WhatsApp, sendo exposta. Pois vamos expor esses machos também. E pra gente finalizar, queria pedir uma dica. Eu sempre trago também esse quadro, né? Você Legal. indica um livro, um filme, uma peça, e eu também. E aí a gente finaliza. Pode ser mais de um. Pode, fica à vontade. Eu não sou tanto dos filmes e das séries, mas recentemente eu assisti a Cassandra, que tá no Netflix, né? E eu achei muito interessante porque, mesmo que a vilã seja uma mulher, a narrativa da série vai mostrando como que um sistema machista contribui para o enlouquecimento dessa mulher. E eu acho muito interessante, que aí chega numa rivalidade feminina, numa necessidade de ser a escolhida, né? Na rincha entre amante e esposa. Então, eu achei interessante, assim. Eu fiquei, colocaram a mulher na roda, mas foram trazendo, assim, pontos de por que ela enlouqueceu. Então, eu achei super interessante. Ah, já quero. Eu achei muito legal. E é um treino para a gente perceber essas microviolências, porque eles colocam de forma um tanto sutil, então é um dever de casa, né? Assim, escuta o podcast, agora vai treinar. Ah, no minuto tal foi mansplaining. Acho que é um bom treino. E a outra coisa, assim, tem um novo livro da Riane Leão, que ela lançou essa semana, tá na pré-venda na Amazon. Riane, dá um like aqui, porque ela é muito boa. Ela é uma poetisa, né, do nosso Brasil, e é muito legal como ela traz algumas denúncias e também alguns amparos internos para nós. É um livro muito legal de uma artista que eu acho fantástica. O Insta dela é Onde Jazz Meu Coração, onde jazz meu coração, né? Não conhecia, já ela quero muito conhecer boa. também. Muito boa. Os livros que eu tenho dela, assim, são fantásticos. Acho que por hora deixo aí esse gostinho e também, assim, né, de vez em quando eu vou lançar um livro, né, Deus abençoe. Mas estou escrevendo sobre feminismo colonial associado a um grupo de mulheres, né, a partir de uma pesquisa de um grupo de mulheres. Então, me acompanha aí nas redes, que quando tiver a apresentação desse material, eu vou convidar. Aproveita e já deixa teu arroba, como é que as pessoas te encontram? Sim, vocês me encontram pelo @cuidarte.psi. E lá vocês podem falar comigo, trocar ideia, eu adoro, assim, sem problema algum. Muito bom. E a dica que eu vou trazer é da peça da Rafaela Azevedo, King Kong Fran, que tu também foi ver. Que, gente, é um negócio assim, é um espetáculo sensacional, fantástico, porque ela leva o homem a sofrer o que a gente sofre. Então, eu nunca vi. É uma comédia com um fundo extremamente doloroso, que é justamente violência contra a mulher. Mas a forma como ela explica, que é fazendo com os homens o que os homens fazem com as mulheres. Por apenas uma hora. Por apenas uma hora, e eles já devem estar bichinho, traumatizado, né? Uma hora dessa, Maria. E é muito didático. É muito didático. Porque você tá vendo ali no palco e você tá percebendo o quanto aquilo é constrangedor, é humilhante, é degradante. E então, assim, eu achei a peça dela genial. Quem tiver a oportunidade de ver, ela tá rodando o mundo com essa peça. Quem tiver a oportunidade de ver, veja, porque é uma coisa única na vida. E só pra te dizer, o meu maior agressor estava sentado ao meu lado, assistindo essa peça. Aí você vê como esquerdomacho é bicho ardiloso, viu? Juro pra você. Aí eu, olha só quem tá na delegacia e tá aqui assistindo. Pois é. Mulher se passa. Mulher, é demais. E o pior, a mulher que ele tá conhecendo ou se relacionando atualmente deve achar ele um feminista. Maravilhoso. Maravilhoso, consciente. Amiga, cuidado. Se eu puder dar uma dica, esteja atenta. Então,
os recados finais. Luana, muito obrigada por ter vindo. Foi uma delícia Adorei. conversar contigo. Foi muito divertido. Eu sabia que seria assim, né? Então eu aprendo muito com você desde o dia que a gente se conheceu lá na oficina de palhaçaria. E eu continuarei aprendendo. Quero ver o lançamento do teu livro. Quero aplaudir, né? Vamos aplaudir e exaltar mulheres. A gente nunca deve perder essa oportunidade. E aí, fala as suas palavras finais. Sim, ai, tô super feliz, muito bom. Acho que não teria, assim, outra circunstância pra gente se encontrar de forma tão agradável e tão compartilhadora de conhecimento. É uma delícia isso, né? Fico super feliz. E uma coisa que eu acho muito importante de deixar, assim, para as pessoas que estão ouvindo, homens, mulheres, enfim, é que se você vê uma amiga ou alguém, uma mulher que está passando por uma situação que seja de relacionamento abusivo ou de violência diretamente, esteja ao lado dela. Acho que isso é o que você mais pode fazer, porque o isolamento é uma parte fundamental do processo de violência contra a mulher. Então, esteja ao lado dela, suporte aquele perebento, suporte aquele macho wall, porque ela precisa saber que tá sozinha. Foi assim que eu consegui sair de um relacionamento abusivo de anos, mesmo sendo feminista, mesmo sendo estudiosa. Foi porque tinha mulheres do meu lado que disseram: vem que a gente tá aqui, desse lado, mas você precisa sair. E às vezes a gente sai sem força mesmo. A gente precisa sair sem força para ter força depois que sair. Então, coragem, encontre seus pontos de apoio e não desiste de si mesma. É muito importante isso. Ai, amei. Que bom que tu trouxe isso. Não é fácil estar no lugar nem da pessoa que está numa situação, no relacionamento abusivo, e nem da amiga que está vendo aquilo e você vê a sua amiga perdendo noção da potência dela por conta daquela relação e você. Então, lembre a ela da potência dela, né? Esteja do lado dela. É muito difícil suportar o abusador. Eu já vivi situações que eu disse, eu não convivo mais com esse cara. Mas a Manu fala exatamente isso, né? Esteja do lado da mulher. Não é você dizer, você está sofrendo, o que você está sofrendo é violência psicológica. Não é simples assim. Ela precisa sentir que ela não está só. Exato. Isso é o mais importante. Ela não, quando acabar, que ela vai sair um caco dessa relação, as amigas têm que estar ali para recolher os caquinhos. Então é difícil, é desafiador, mas a orientação que você trouxe agora, eu acho fantástica. Suporte, porque é isso que possibilita a saída. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, enfim, agora não tem mais como esticar, porque senão os meninos aqui vão me, né, deportar. Última coisa que eu quero dizer, a gente tá falando de apoio em mulheres, eu quero pedir o seu apoio para esse projeto, né? Um projeto independente por enquanto. Então, quem quiser apoiar com Pix, no Apoia-se, vai ter um QR Code aqui. E você acredita nesse projeto, se você acha que esse projeto está gerando benefício, se você conhece pessoas que tenham como se beneficiar dele, contribua, qualquer valor é muito bem-vindo. E se, Tesla, não tenho nada agora, tenho 50 centavos só na conta, tudo bem também, mas compartilha, divulga, espalha a palavra, né? Vamos criar esse movimento de dar nome às coisas mesmo, né? De nomear as coisas e entender o que a gente vive e se apoiar. Obrigada pela atenção e até o próximo.